versículo de número 12, que diz assim: ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isso, diz: aquele que tem espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Olha só. Retei o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas uma poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque, lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comeste do sacrifício da idolatria e se prostituísse. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, a qual eu aborreço. Arrependa-te, pois, quanto não em breve virei contra eles, e batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido, e darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Irmãos, a igreja de Efésios, no capítulo 2, o Senhor se apresenta à igreja de Efésios como aquele que tem as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçal de ouro, que o castiçal, os 7 estrelas representavam os 7 pastores, e os 7 castiçais representavam as 7 igrejas. Amém? Para a igreja de Efésios, o Senhor se apresenta como aquele que tinha 7 estrelas na sua mão e andava no meio dos 7 castiçais. Para a igreja de Esmirna, o Senhor se apresenta a ele como aquele que estava morto e reviveu. Amém? O primeiro e o último. Amém? Para a igreja de Pérgamo, o Senhor se apresenta a ele como aquele que tem espada aguda de 2 fios na sua boca. Cada igreja representa um período. Representava um período das igrejas. Amém? A igreja de Efésios representava o período da igreja dos apóstolos. Tá bom? Representava um período da igreja dos apóstolos. E a igreja de Esmirna representava o período da igreja perseguida, da igreja que sofreu muitas perseguições, a igreja que foi moída de tanta perseguição e sofrimento e morte, cadeia, martírio e muitas coisas mais. Já a igreja de Pérgamo representa a igreja que casou com o mundo. A palavra Pérgamo significa casamento, muitos casamentos. Então a igreja de Pérgamo foi a igreja que se reconciliou, casou com o mundo, pastor Carlos. Isso é muito forte. É a igreja que casou com o mundo. A igreja de Pérgamo, ela estava no meio quando o rei Constantino começou a ser rei de Roma. O rei Constantino foi o rei de Roma. Enquanto esse rei Constantino, ele pegou Roma para reinar, ele para vencer uma guerra, que ele tinha muitos menos soldados, ele falou que teve uma visão de Jesus Cristo, que as iniciais do nome de Jesus, e ele desenhou as iniciais do nome de Jesus no escudo do soldado deles, e através daquilo ele venceu o exército inimigo. Aí ele falou: agora eu sou cristão, e eu vou fazer uma aliança com os cristãos. Aí aonde ele fez uma aliança e nasce a igreja apostólica romana. Igreja apostólica romana, né? É, que é a igreja católica apostólica romana. Nasceu na época de Constantino. Porque, deixa eu te explicar uma coisa. Constantino, ele trouxe o paganismo
Olha isso aí. As imagens de escultura. E falou assim: eu adoro Jesus, mas eu adoro o Deus Sol. Eu adoro Jesus, mas eu adoro a deusa Íris. Eu adoro Jesus, mas eu adoro Afrodite. Eu adoro Jesus, mas adoro tal. Aí ele trouxe o paganismo. Os soldados romanos, generais romanos, eles tinham uma divindade. Fiz um estudo uma vez sobre divindades antigas. Eles tinham uma divindade chamada Deus Mercúrio, que era um soldado, um general, o nome de Mercúrio, que eles santificaram como um deus. E as tropas, cada um dos soldados tinha uma imagem, escultura desse deus Mercúrio, era um deus guerreiro, para eles, né? Então, uma idolatria para eles, que eles achavam que aquilo ajudava eles na guerra. Então aí começou a idolatria entrar no cristianismo. O cristianismo, antes de Constantino, eles não tinham imagem de escultura. Amém? Então está aprendendo uma história aqui muito forte. Eles não tinham imagem de ninguém. Eles adoravam espírito e em verdade. Porque foi isso que Jesus ensinou em João 4, versículo 22 e 23. Lá depois tu lê: os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Foi isso que Jesus ensinou para os discípulos. Quando Jesus entrou na casa onde os discípulos estavam com medo, lá não estava Tomé. Depois de 8 dias, Jesus apareceu de novo e Tomé queria ver. Jesus falou assim: aqui minhas mãos, Tomé, aqui o meu lado, Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Felizes os que não vê, mas crê. Então eles adoravam espírito e verdade. Eles adoravam através da fé, não naquilo que via, mas naquilo que cria. Isso é fé. O Paulo escreveu que a fé é o fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Paulo também escreveu em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que nós vivemos por fé e não por vista. E o que aconteceu? Aonde entrou o paganismo? A palavra católico significa universal. Então, o imperador chamado Constantino, ele constituiu que a igreja católica, apostólica, seria universal, a igreja do império inteiro, e que todos deveriam ser católicos. Aonde começou, depois da morte de Constantino começou a perseguição por aqueles que não viravam católico, por aqueles que queriam crer na Bíblia, por aqueles que queriam ler a Bíblia. Aí começou a morte, chamada Requisição. Começou milhares e milhares de pessoas ser mortas pela Requisição, que veio na era papal, o primeiro Papa. E o que esse primeiro Papa fez? Constantino adorava o Deus Sol e adorava Jesus. Adorava as deusas e adorava Jesus. Adorava esse Deus Mercúrio e adorava Jesus. Adorava todos os tipos de deuses e adorava Jesus. E o que o primeiro Papa fez? O primeiro Papa substituiu os deuses pela imagem de Maria, pela imagem de João, pela imagem de Pedro, pela imagem de Paulo, pela imagem de Jesus, pela imagem disso, daquilo outro. E eles começaram a adorar também essas imagens, começaram também a se prostrar. Só foi substituído, mudou só o nome, mas continua a mesma estratégia satânica. E se nós regressarmos, pastor, na própria história de Israel, nós vemos ao povo de Deus idolatrando deuses estranhos, né? Deuses estrangeiros, desde a medianidade da humanidade, eles já vinham adorando, né? Sim. Já faziam para si mais escultura. Então, aqueles deuses, aqueles demônios, né, que estavam ali, aquelas imagens de escultura do passado, Baal, Beelzebul, Aserá, é os mesmos demônios que vieram na época de Constantino. Vieram e veio de geração em geração, chegou na nossa geração hoje. Então, aonde foi constituído isso? A Igreja Católica não nasceu lá com Pedro, nada, isso daí é conversa fiada. A Igreja Católica Apostólica Romana nasceu no tempo de Constantino, esse tempo de sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? Era a união de todas as igrejas, amém? É um sincretismo religioso. Adorava Jesus e adorava os deuses, amém? O sincretismo religioso é esse daqui. Hoje a Igreja Católica Apostólica Romana se prostra diante de imagem. As mesmas imagens que estão na Católica Romana estão na macumbaria. Pode estudar sobre isso.
Eles pedem mediação para morto. João, Paulo, Pedro, Maria, todos eles morreram, estão num lugar de descanso. A Bíblia fala isso, que é no paraíso, estão descansando das suas obras. O homem está ordenado a morrer somente uma vez, vindo depois do juízo final. O que a religião católica apostólica romana faz? Mediação, pede para morto interceder. E isso é espiritismo, isso é secretismo religioso. Começou tudo nessa igreja chamada Igreja de Pérgamo. Irmão, eu tenho que explicar isso para você, porque isso é a história da igreja de Pérgamo, e nós estamos estudando a igreja de Pérgamo. Então, começou isso lá. Aquela passagem que Jesus diz, Pedro, sobre tu construirei a minha igreja, você arrocha, Pedro, sobre tu construirei a minha igreja, os católicos pegaram essa palavra e distorceram, né? Porque no lugar onde Pedro foi crucificado de ponta cabeça, ali, que ele não quis ser crucificado como Jesus, ali eles construíram o Vaticano, bem no lugar. Então eles criaram todo um misticismo em volta até da morte de Pedro, para dizer que eles são a igreja verdadeira. Sim. Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificará a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas não estava falando lá, estava falando assim, o povo pensou, pastor Carlos, é isso daí que nós pensou, que estava falando da pedra chamada Pedro, mas não era a pedra Jesus. Jesus falou sobre esta pedra, porque ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Então Jesus está falando assim, sobre mim, Pedro, edificada a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Aí o povo falou sobre Pedro, edificou a igreja, mas não era sobre Pedro. É essa coisa que as pessoas não conseguem identificar. Porque o Pedro não era uma pedra que podia edificar, porque Pedro negou Jesus. Pedro era covarde. Pedro foi covarde. Depois Jesus não teve pecado. Então Jesus falou sobre mim, eu sou a pedra. Porque sobre mim edificar a igreja. É chamado da pedra angular. Pedra angular, pedra que foi atrás a pedra do deserto, que matava a sede do povo. Então, rocha, né? Jesus falou assim: quem ouve as minhas palavras e pratica é semelhante a uma casa que edificou sobre a pedra é Jesus. Dulce Vasconcelos, Deus abençoe. É a Dulce aí do Rio Grande do Sul? Glória a Deus, Dulce, eu acho que era Dulce do Rio Grande do Sul, foi mãe minha na fé, me ajudou muito. Maria, vamos compartilhando, irmão, caiu a live, mas voltou. Então vamos aprendendo. Então a igreja de Pérgamo foi nesse tempo, amém? Que foi constituída, estava nesse tempo. Então a igreja de Pérgamo é um tempo da escuridão espiritual. A igreja de Esmirna foi um tempo da escuridão política, de sofrimento, perseguição e sofrimento, mas era a luz, porque ela estava firme espiritualmente. Mas a igreja de Pérgamo estava na escuridão espiritualmente. A igreja de Esmirna estava na luz espiritualmente, mas a igreja de Pérgamo estava na escuridão espiritualmente. Era um tempo de paz para a igreja de Pérgamo. Por quê? Porque Constantino não ia mais perseguir a igreja. Constantino, ele se aliou com a igreja. Então o que acontece? A igreja não estava mais perseguida, só que a igreja estava apagada. Por quê? Porque se corromperam, colocaram imagem, idolatria, se prostraram diante daquilo, começavam a adorar. E nesse tempo da igreja de Pérgamo, pastor, eu estou contando a história para chegar depois dele aqui, eu estudei hoje de manhã. Nesse tempo da igreja de Pérgamo, a igreja de Pérgamo significava casamento, porque casou com o mundo. Nesse tempo da igreja de Pérgamo, o imperador romano, com o Constantino, né? Ele pegou e aí, nesse tempo ainda, não era o Constantino, já tinha morrido, mas nesse tempo foi constituído a oração aos mortos, amém? No tempo da igreja de Pérgamo, no ano 375, eles começaram a oração para os mortos, amém? Eles começaram a oração para os mortos, eles começaram também a adoração, a imagem, a santos, que eles falavam que eram santos, e aos anjos, amém? Nesse tempo da igreja de Pérgamo, pastor, começou, a igreja católica colocou nos seus documentos que teria que ter culto para os santos e adoração aos anjos, amém? Então o dia de todos os santos começou lá. Esses templos que fizeram para Miguel, isso daí tudo, adoração a anjos, começou no tempo da igreja de Pérgamo, com Constantino. E também a adoração a Maria, no ano 431, começou também a adoração a Maria, Maria ser chamada de rainha, Maria ser intercessora,
E tem uma deusa em Jeremias 44 que fala que é a rainha do céu. Então era o mesmo espírito maligno que passou, só mudou o nome. Maria foi uma das maiores mulheres que pisou na terra, irmão. Mas só que o inimigo enganou e colocou ela como mediadora e ser adorada. Nesse tempo foi constituído esse culto, adoração a santos, a anjos e também adoração a Maria. Amém? No tempo da igreja de Pérgamo. Também começou a doutrina do purgatório. Também no tempo da igreja de Pérgamo, acabando o tempo da igreja de Pérgamo, começou também, pastor, a doutrina do purgatório. 593. Amém? Começou esse negócio de purgatório. O que é purgatório? O purgatório era um lugar que mediava, que tirava os pecados da pessoa, a pessoa morria. Eu achei que purgatório era um lugar cheio de pulga. Purgatório é um lugar que a pessoa morria, pastor. E aí eles falavam o quê? Tu paga tanto, tu recebe uma carta, essa carta aí, uma indulgência, e tu tira a tua avó do purgatório. Esse tempo começou isso daí também. Tu paga tanto e tu tira o teu pai do purgatório, porque o teu pai está sendo expurgado dos pecados dele no purgatório. Você pagou. Que tempos depois Martinho Lutero lutou, né? E aí nasceu o protestantismo. Foi isso daí que revoltou Martinho Lutero. Tinha que subir uma escada gigantesca de joelho. Amém? Comprava uma carta, comprava uma indulgência, eles te davam uma carta, aí tu pagava para eles te davam aquela carta, tu faz o Pai Nosso até chegar ao final dessa escada. Era uma escada gigantesca em Roma. Tu chega até o final quando chega no final dessa escada, o teu pai, a tua mãe sai do purgatório. Era esse a Igreja Católica Apostólica Romana. Só tu estudar a história, tu vai saber. Foi também nesse tempo começou esse negócio de purgatório, que era expurgar o pecado da pessoa. Vendiam até terra falando que era um pedacinho do céu. Vendia até terra falando que era um pedacinho do céu. Tudo esse tempo aí começou. Já começou na igreja de Pérgamo. Esse tempo foi o tempo da escuridão espiritual e está tendo muito ainda até hoje, porque a igreja apostólica católica romana está até hoje na escuridão terrível e muito terrível, irmão. Muito terrível. Tem hoje na igreja católica, é só tu buscar aí, tem o hino para Lucifer, que ele chama Lucifer, pai de Jesus Cristo. É algo tão terrível, tão pagão, tão terrível. Se tu buscar na internet aí, tu vai ver o Papa apertando a mão do maçom. E o aperto de mão do Papa para essa mulher maçom é o aperto do Gal 33. O Papa é mestre da maçonaria. É só tu buscar aí na internet, tu vai saber. Tu vai saber que a Igreja Católica Apostólica Romana, o Vaticano, ele é assentado sobre nove montanhas. 9 montanhas. Essas 9 montanhas, 9 colinas, representa a Igreja Católica Apostólica Romana, a grande meretriz, a prostituta que está lá em Apocalipse 17, no versículo 9 a seguir, fala que essa cidade vai edificar sobre 7 montanhas. O apóstolo João já teve a visão de quem que é a grande Babilônia, a rainha de toda a prostituição. As pessoas que não sabem disso, o mundo está arrumando para a nova ordem mundial, e o Papa foi líder, né, de uma só religião mundial. De uma só religião. Eles já construíram um templo, não me recordo o país agora. Tem um tempo já. Que eles construíram um templo de uma só religião. Isso tudo é Bíblia. Sim. Isso tudo é cumprimento da palavra. Quando isso acontecesse, Jesus voltaria. Estaria próximo da volta de Jesus. Sim. E eles já fizeram. E o líder disso tudo foi o Papa. Tem uma santa chamada Santa Edegada, se não me falar a memória, Santa Edegada. Ela mesmo falou, ela é a missionária católica. Se não me fala a memória, missionária católica. Ela falou que o falso profeta que vai andar junto com o anticristo, porque tem falso profeta, a besta e o anticristo, a trindade satânica, é os três, a trindade satânica. Essa Santa Edegada falou que o falso profeta é um falso papa, é um falso profeta, e os próprios católicos que são estudados falam isso, irmão, o próprio católico. Então quer dizer que o Vaticano é o poço de toda idolatria, prostituição espiritual. É só tu estudar. Isso daí é só estudar, irmão. É só tu pegar a Bíblia, estudar Apocalipse 17. É só tu estudar acerca da igreja de Pérgamo que eu tô pregando aqui. É só tu estudar história, irmão.
satanismo puro, terrível e abominável está dentro do Vaticano. Amém? Então o que acontece? Esse purgatório também foi constituído na época da igreja de Pérgamo, que Constantino colocou o paganismo e colocaram esses santos, essas imagens que falam que é Maria, João, Paulo, Pedro, mas Jesus nunca mandou fazer imagem dele, nem Maria nunca mandou fazer imagem dela, nem Pedro, nem Paulo, nada. Eles sempre lutaram contra a idolatria, contra imagens. Eles sempre lutaram, porque a fé não é aquilo que vimos, a fé é aquilo que cremos. Amém? Está escrito isso. Nem a Arca da Aliança pode mais, diz a palavra do Senhor, Jeremias, capítulo de número 3, versículo 16. Não pode mais imagens, irmão. Hoje nós adoramos Espírito e em verdade. Nós somos imagem e semelhança de Cristo. Tá? Nesse tempo da igreja aqui, eu estou falando Bíblia, pode ler na Bíblia Católica, Bíblia Evangélica, amém? Foi constituído tudo isso. O purgatório, então, era algo que é intermediário entre o inferno e o céu. Tá bom? A pessoa ficava lá, amém? Naquilo de lá para ser expurgado do pecado, um tempo expurgado do pecado, depois ia para o céu, amém? Se alguém na terra pagasse para eles, algum parente pagasse, ó, o vô morreu, tu tem que pagar tanto, tu recebe uma indulgência, recebe, e aí essa indulgência tu pega, aí tu tira aquela pessoa do purgatório, ela não vai pro inferno, então ela vai pro céu. Isso daí é a pior heresia, uma das piores heresias que existiu na época, e até hoje em algum lugar está existindo culto para morto, oração para morto, amém? Isso é um pecado terrível. Passou oração para morto. Foi também constituído na igreja foi constituído na época da igreja de Pérgamo, oração para os mortos. Amém? Uma situação bem difícil quando estava pastoreando em Jaguapitã. O recém-nascido tinha falecido e os pais crentes. Olha só para o senhor ver. Falta de conhecimento. Igreja que não tem ensino bíblico, é estudo bíblico, onde as pessoas não são ensinadas. Eles ficaram, como eu era o pastor da igreja, eles ficaram insistindo por várias vezes para que eu fosse fazer uma oração e fazer a entrega do corpo da criança. Eu falei, irmãos, isso não existe. Não existe. Não existe. Nós não podemos orar pelos mortos, nós vamos orar pelos irmãos, para que Deus venha confortar o coração dos senhores. Sim. Mas esse negócio de fazer oração para entregar corpo de criança, isso não existe. Para começar, uma criança já é um anjo. Ela nasce sem pecado. Sim. E quando Jesus requer a alma daquela criança de volta, ela volta para o paraíso sem pecar. Sim. Então, as pessoas têm que conhecer mais de Bíblia, irmão. Não existe, viu, queridos, né? A gente ama o ente querido da gente, mas não existe negócio de você ficar orando se sepultura pro teu ente querido. Não. Teu ente querido tem que aceitar Jesus, aceitar Cristo aqui vivo. Sim. Tá? O homem está ordenado a morrer somente uma vez, vem depois disso o juízo final. Então quem morre está ordenado, morreu, vem depois disso o juízo final. Não pode mais interceder por nós, não pode mais mediar por nós, não precisamos fazer cerimônia de sétimo dia. E vai aquele monte com cerimônia de sétimo dia, não sei o que, para orar para os mortos. Isso é tudo pecado. Nossa, foi constituído pelo Roma, pela época da igreja de Pérgamo. Nós que somos servos de Deus, é bom que as pessoas entendam que nós vamos lá assim fazer o culto, né, de fúnebre, né, do nosso irmão que partiu para Jesus, né? Sim. É uma alegria para nós, não é uma tristeza muitas vezes, né? Nós vamos lá fazer o culto fúnebre para aquela pessoa que partiu com Cristo. Mas nós não vamos lá fazer culto de sétimo dia. Orar pela alma do cara. Já me pediram isso, viu? Sim. Que a gente ia fazer uma oração, fazia 7 dias que a pessoa tinha morrido. Então não existe, irmãos. Sim. Nós vamos lá para pregar lá, para ganhar os parentes. Parente. Meu intuito de ir no velório para pregar é para ganhar os parentes. Não é para orar para o morto, para a alma do morto. Não existe isso. Eu sou testemunha. Infelizmente a gente perdeu aqui uma pessoa aqui conhecida da gente, o pastor Tiago estava lá e você fez o apelo, e a irmã da pessoa que havia falecido aceitou Jesus. Aceitou Jesus chorando. Então nós pregamos para ganhar os parentes para Jesus, não para orar para o morto, porque morto não tem parte nesse século. O homem está ordenado a morrer somente uma vez, devido depois disso o juízo final. Hebreus capítulo 9, versículo 27 fala que o homem está ordenado a morrer somente uma vez. Eclesiastes capítulo 9, versículo 4 a seguir lá, 4, 5, 6 lá, fala que os mortos não têm parte nesse século. Salmo 115, versos 17 fala que os mortos não louvam o Senhor, neles que desce o silêncio, mas nós que estamos vivos bendiremos o Senhor Deus de agora para sempre. Então morto não pode. Foi feito tudo isso fora da Bíblia, no tempo dessa igreja de Pérgamo, que era o tempo do casamento, do mundo, da idolatria, do paganismo com o cristianismo. Isso se tornou o catolicismo de hoje que tu está vendo, que é pagão e é pecado, venda de imagem, dessas coisas tudo. Isso é tudo mentira, engano, para enganar as pessoas e ganhar dinheiro.
Vamos lá. Então a igreja de Pérgamo é aquela que Jesus se apresenta a ela como o anjo da igreja de Pérgamo, escreve aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Por que a espada aguda de 2 fios? Jesus estava falando assim, igreja de Pérgamo, eu tenho uma palavra, porque a Bíblia fala que apresenta Jesus lá como uma espada saindo da boca. Quando João vê uma visão, João vê Jesus com os cabelos mais brancos que a neve, seus olhos como chama de fogo, e na sua boca sai uma espada de 2 gumes. Quer dizer que Jesus tem a palavra afiada, que pode cortar todo o laço do passarinheiro. A palavra afiada, quando ele fala e cumpre. Aleluia. A palavra dele não volta vazia, antes faz aquilo que apraz e prosperará para aquilo que foi enviado. A espada também aqui representa a espada do Jardim do Éden, que protegia o Jardim do Éden. Aquela espada foi colocada em volta do Jardim do Éden e não deixava ninguém mais chegar perto para não comer da árvore da vida. Amém? Então a espada na Bíblia é proteção. A espada na Bíblia é palavra afiada, palavra de Cristo. Isso é forte demais, Rafaela. É forte, Maria, Reca, Alisson, Deus abençoe a tua vida, Maria, Dulce, várias pessoas estão conosco aí. Isso aqui é muito forte. Então a palavra, tipo completamente do estudo. Deixa eu ver. Além da Bíblia, qual é o livro que você está lendo sobre a história da Igreja Católica? Andréia, isso daí eu encontrei no vídeo, amém? Lamartine Porzera, amém? Tu vê aquele um vídeo no Lamartine Porzera, eu peguei o estudo dele, amém? Um vídeo lá do YouTube, pastor Lamartine Porzera, falando sempre das 7 cartas de Apocalipse, tá bom? Vamos continuar. E vários outros também que nós estudamos essas coisas aí. Vamos lá. Então, a espada aqui na boca de Cristo, tem espada de 2 gumes. A espada representa proteção. A espada representava que ele tinha palavra, que a palavra dele não voltava vazia, quando ele falava, cumpria. E representa destruição também, porque essa espada vai sair da boca dele, vai destruir exército no dia da guerra, diz a palavra de Deus. Vai sair e vai destruir exército. Então a palavra na boca aqui representava proteção, representava juízo, representava que ele tinha palavra, que ele tinha juízo, que ele fazia justiça, amém? Que ia vir contra-atacar os inimigos. Então ele representava proteção. Só na boca de Cristo já tem tudo isso. Aleluia. Tem justiça, glória. Ele tem palavra, ele tem justiça, tem proteção. Amém? Então, só na boca ele está falando assim: eu tenho a palavra, eu tenho uma espada de 2 gumes na minha boca. Está me entendendo? O Senhor estava falando. E aí ele continua: eu sei as tuas obras, aonde habitas. Olha só. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retém o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então tinha uma igreja ainda lá, tinha pessoas lá, como tem sempre uma voz no meio da escuridão, sempre tem uma voz no meio das vozes erradas, sempre tem uma luz no meio das trevas, sempre tem um trigo no meio do joio. Sempre tem um santo no meio do profano, sempre tem uma pessoa que ela não se corrompe, sempre tem. Amém? Sempre tem. Escute que isso é forte. Então o que aconteceu aqui? Tinha alguém que retinha o nome do Cristo ainda. Tinha alguém que não negava a fé. Tinha alguém que estava firme ainda. Amém? Porque sempre tem uma luz no meio da escuridão, nunca se rende. Sempre tem alguém que vai falar a verdade, vai pregar a verdade e que não volta mais. Amém? Atrás com a verdade. Sempre tem. Então o Senhor fala: eu sei as tuas obras, que habitas onde o trono de Satanás. Por que o trono de Satanás habitava na igreja habitava em Pérgamo? Não na igreja, mas em Pérgamo. Por causa disso que eu te ensinei hoje aqui. Amém? O trono de Satanás habitava em Pérgamo por causa do paganismo. Por causa do rei Constantino fazer aliança com a religião e constituir a igreja católica como a igreja universal do império.
Aí Jesus chamou essa igreja, esse lugar, não essa igreja, esse lugar, de trono do Satanás. Amém? O diabo sempre teve trono. Na Babilônia, ficou por muito tempo o trono de Satanás. A Babilônia hoje é o Iraque. Tinha muito tempo o trono de Satanás lá. Amém? O trono de Satanás estava na Babilônia. Reinou no reino da Babilônia, com Nabucodonosor. Junto com ele estava o trono de Satanás governando. Depois, quando Nabucodonosor se converteu, aí o trono saiu. Mas aí veio o trono dos Médios dos persas. Amém? Aí veio o trono dos Médios persas. Aí o que aconteceu? Veio um demônio lá também. A Bíblia fala que ia vir esse demônio. Esse demônio estava lá e guerreou com o Gabriel. A Bíblia fala isso, guerreou com o Gabriel. Depois saiu o trono dos Médios dos persas. Eles saíram. Veio Alexandre o Grande. O Alexandre Grande veio também outro espírito, outro demônio que trouxe um trono e colocou sobre o reinado de Alexandre o Grande. Amém? Tanto que o Gabriel falou que ia vir um principado da Grécia. Amém? Gabriel falou para Daniel isso. Mais tarde foi Gengis Khan, né? Foi o último dos imperadores que também invadiu aquela região. Gengis Khan também invadiu a região. E o que aconteceu? Depois veio de todos o trono, era tudo na Babilônia. Só que esse trono foi transferido para onde? Para estar. Tu vê isso daí que eu estou pregando agora? Tu vê em Daniel capítulo 2. Amém? Daniel capítulo 2, tu vê o que eu estou falando aqui agora. As pernas de ferro representavam Roma. As pernas de ferro. Então o trono da Babilônia, o trono dos demônios da Babilônia, o principado da Babilônia, veio a ser agora em Roma. Roma agora é que está o trono de Satanás. Está chamando bastante a atenção da irmã Andréa Lima. Ela está perguntando. Ela disse que quer saber mais, quer conhecer mais aí, olha. Chamou a atenção da irmã. Isso é muito bom, é muito bom. Uma pessoa interessada em aprender. O povo que quer aprender, irmão, o ensinamento, o conhecimento, tu nunca vai. Tu pode perder os olhos, pode perder os braços, mas o conhecimento nunca sai de você. O conhecimento é algo precioso. O Salomão fala que é melhor que a prata, melhor que o ouro. Amém? É a sabedoria, o conhecimento. A nossa irmã Andréa Lima aí tá que nem aquelas pessoas que vai no estudo e levam o caderno e a caneta para anotar e não perder nada. Faça isso. Faça isso. E aí o que acontece? O trono agora veio. O trono de Satanás está aqui, ó, em Roma. Amém? Aonde Constantino estava governando naquela época. E o que acontece? Hoje o trono ainda está em Roma. Apocalipse 17. Apocalipse 17 fala que o trono ainda está em Roma. Apocalipse 17, deixa eu ver aqui para me passar para ti aqui. Apocalipse 17, ainda está o trono agora em Roma. Apocalipse 17, deixa eu ver o versículo. Eu não estou me lembrando do versículo agora aqui. Amém? Tu vai lá, depois tu lê lá Apocalipse 17 lá, tu vai ver que o trono ainda está em Roma hoje. Os principados estão em Roma. Porque segundo o Apocalipse 17, de Roma vai levantar o 8º imperador. Amém? O 8º imperador pode ser um dos papas que pode se levantar lá em Roma. Depois tu vai ver lá Apocalipse 17. Tá, vamos lá. Então, no versículo 13, para nós ir rápido, porque já tem 5 minutos só. Não sei se eu vou conseguir terminar hoje. Essa igreja é muito forte. Eu só fui em tradução, agora estou entrando. Então lá tinha o trono de Satanás. Amém? Mas tinha pessoas lá que não negaram a fé. Aí nos dias de Etipas, eu tinha que falar de Etipas, a fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Esse Etipas, irmão, a história fala que ele foi morto dentro de um boi de lata, pastor. É um bezerro grande de lata. Antigamente havia um instrumento de tortura chamado boi de bronze, né? Eles colocavam uma pessoa lá dentro daquele boi, daquela figura de um boi, e acendiam uma fogueira embaixo. Então aquele bronze aquecia e matava a pessoa asfixiada e até mesmo assada dentro daquele objeto. E o grito daquela pessoa saía pelas narinas do boi. E as pessoas escutavam tudo lá.
o grito daquela pessoa. Antipas, a fiel testemunha de Cristo, morreu desse jeito, lá em Pérgamo, lá na igreja do sincretismo religioso. Mataram o Antipas. Foi desse jeito que ele foi morto. Eu tenho mais detalhe para contar sobre ele, mas hoje acho que não vai dar. Tem que ser em duas partes. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens os que seguem a doutrina de Balaão, a qual Balaque lançou, qual ensinou Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para comer dos sacrifícios da idolatria e se prostituir. Amém? Eles tinham lá o que trazia a doutrina de Balaque, a doutrina de Balaão, né? Que ensinou Balaque a lançar tropeço aos filhos de Israel. Esse Balaão, ele se vendeu o seu ministério. Ele vendeu o seu ministério para Balaque. Esse Balaão está lá no Antigo Testamento. Balaque pagou para ele para amaldiçoar o povo de Israel. Ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel. Toda vez que ele ia amaldiçoar, falava contra Israel não há encantamento. O Senhor trocava a palavra e abençoava o povo. Aí ele falou o seguinte: Balaão por trás das cortinas, o pregador vendido, porque tem um monte de pregador vendido na igreja aqui. Balaão hoje, né? Hoje, né? Na igreja de Pérgamo tinha esse daí já. É o mesmo espírito, pastor. Não tem nada novo sobre a terra, irmão. Amém? E hoje nós estamos aí, tá nascendo um Balaão todo dia. Tá nascendo Balaão todo dia, se vendendo o seu ministério, vendendo a sua chamada, não prega a verdade, não fala o que Deus manda, não prega. O que nós estamos ensinando aqui, irmão, é muito raro tu ouvir. Raramente tu vai ouvir. Por quê? Porque a maioria, irmão, se vendeu. Infelizmente, isso dói o coração da gente, mas é verdade. Se vendeu por um parto de leitilha, se vendeu por um dinheiro, se vendeu. Balaão se vendeu, e a jumenta repreendeu ele, mas não adiantou. Ele foi, fez que não ia, ele fez que se arrependeu, mas foi lá e deu um jeito e falou assim: ó, nós não podemos amaldiçoar ele, mas faz o seguinte, Balaque, coloca prostitutas dentro do arraial de Israel, e essas prostitutas vão se prostituir, e o povo de Israel é um povo separado. O povo de Israel não pode tocar em mulheres pagãs, não pode ter relação com mulheres pagãs. O povo de Israel tem que escolher uma da tribo deles para casar com a tribo deles, para multiplicar a tribo deles. Só que tu colocando prostituta lá, Balaque, você vai vencer a guerra. Aí Balaão fez isso, e Balaque colocou prostitutas e fez o povo de Israel até comer dos sacrifícios da idolatria. Faz ele comer do sacrifício da idolatria e faz ele se prostituir. Essa foi a doutrina de Balaque. E o povo de Pérgamo estava pegando a mesma doutrina de Balaque. Estava se prostituindo, estava comendo sacrifício da idolatria. Irmão, o crente não pode comer carne com sangue. Amém? Não pode comer carne com sangue e nem comer carne oferecida a ídolos. Como assim, pastor? Quando tu sabe que aquela carne é oferecida a ídolos, tu não pode estar lá. Não por causa da consciência sua, mas por causa da consciência do outro. Se você vai naqueles almoços de caminhoneiro que fala agora, né? Aquilo de lá é um almoço para ídolos. Eu conheci um pastor que tinha o hábito de comprar frango assado, costela assada o dia... Esse testemunho é forte. Você chegou a ouvir esse testemunho dele, né? Pastor Renato Feliander. Ele falou que sempre ele não tinha isso com ele comprava mesmo e levava para casa. Um dia disse que a hora que ele comprou o frango e a costela, que Deus falou para ele: joga fora, que é oferecido a ídolos, não vai levar isso para os seus filhos comerem. Porque nunca mais ele comprou, porque ele disse que estava cego, ele achou que estava fazendo algo normal, mas não era normal. Deus cobrou ele. Cobrou ele. E era nessa festa aí que está tendo aí, que fala que é almoço do caminhoneiro, dia de Aparecida, dia de Cosme e Damião. Isso daí Cosme e Damião é o chumiguinho da macumbaria. Aparecida é a mãe Exu da macumba. Então, quando tu faz essas festas e traz comida para os teus filhos, você está comendo coisa sacrificada a ídolos, a idolatria. Está pecando contra Deus e pecando contra o teu próprio corpo. E tá, às vezes, depois nós oramos e tem muita gente vomitando obra de macumba, vomitando isso e aquilo. Por quê? E é crente, porque desobedece a palavra. Balaão tinha essa doutrina e fez isso com o povo de Israel e fez isso no Novo Testamento. No Rio Grande do Sul deve conhecer e ver muito isso. Lá no Rio Grande do Sul tem um tal de boi no rolete, né? Eles fazem aqueles boi no rolete, é tudo oferecido, às vezes é para a festa
da idolatria, aí está sendo oferecido aí. Sim, a idolatria, ídolos, amém? Porco no tacho, às vezes, que está oferecido. A pessoa vai lá e compra, às vezes sem pretensão, né? A pessoa não tá com a mente aberta e acaba trazendo uma maldição para dentro da família. Amém? Então, essa daí é muito forte, irmão. Irmão, eu não vou poder terminar hoje, mas vai ficar uns 3, 4 versículos para trás aqui. E amanhã nós continuamos na igreja de Pérgamo, que deu o meu horário aqui, amém? Nós continuamos ainda, mas esse estudo está muito interessante, irmão. Já temos 537 pessoas pelo Kawai, várias outras pessoas pelo Face. Esse da irmã Andréia foi muito legal. E a Andréia está falando aqui, infelizmente, no meio de nós, do mundo cristão, são poucos que buscam conhecimento, aí são levados, é verdade, poucos. E quem busca conhecimento e tem coragem de passar o conhecimento, irmão, esse é mais feliz. Porque tem muita gente que tem conhecimento e não tem coragem de passar o conhecimento. Tu tem que passar o conhecimento, vai ter perseguição. Mas Jesus falou, feliz o que sofre perseguição. Na verdade, a igreja que não foi perseguida, a igreja de Pérgamo não foi tão perseguida assim, foi a igreja mais fraca. E a igreja de Esmirna, que foi muito perseguida, para o Senhor foi a igreja mais forte que teve. Amém? Então é tudo ao contrário. Igreja que é perseguida, que é a igreja de Cristo. Amém? Vamos agora de louvor e já voltamos para a oração. Vai compartilhando aí, que agora nós vamos orar por cura e libertação, irmãos. Amém? Vai compartilhando bastante aí, porque caiu muita gente da live por causa da queda que teve, mas eu creio que vai voltar, todo mundo aí. Vamos lá. Quem tá ligado aqui? O sucesso não para. Assim como Moisés sugeriu o Senhor ir com ele, eu não quero andar um segundo no mundo sem ti. Me desculpe se sou exigente quando digo que só eu não vou. É paixão pela tua presença, Senhor. Quando Jó se encontrou num estado de grande miséria, ele disse com a voz embarcada num pranto de dor: oh meu Deus, que saudade que eu sinto do tempo em que o Senhor me guardou. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. Se no auge da minha fraqueza me vejo em pedaços, mesmo assim o esforço eu faço, te
te buscar eu vou, nem que seja em poucas palavras, ou talvez sussurrando um louvor. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. Presença de Deus. Paixão pela presença de Deus. Amém, irmão? O que nós temos que ter é amor, paixão pela presença de Deus. A irmã tá me pedindo aqui, Rose Silva. Irmão, ora pela Sibeli, né? Ela está dando crise de novo. Meu Deus do céu, que crise que está dando nela, irmã? Cláudia Patrícia, Maria Ângela, Deus abençoe cada irmão que está sempre conosco. Maria Ângela falou, foi tu que falou comigo, Ramon, Deus abençoe a tua vida. Foi Maria Ângela que falou comigo ontem, mandou um áudio para mim, fica alegre o teu áudio, falando que Deus está ensinando demais ela. 7 anos, ela está aprendendo muito mesmo. É muito bom isso, muito bom. Eu acho que é a Maria Ângela mesmo, de Arapongas, ela é? Bucarana. Acho que é não sei se é ela ou é outra Maria Ângela. Eles vão estar aqui no sábado, o esposo dela, né? O Epifânio, o Diácono Epifânio, e também a Maria Ângela, que o Diácono Epifânio vai vir pregar a palavra. Amém. Esse sábado agora, tá? Amém. Você é convidado aí para estar no culto. Maria Reca está falando, pastor, ora pela minha saúde, 2 dias que não estou bem, vamos orar. Maria da Silva Luiz, vamos orar sim, tá? Irmãos, Apocalipse capítulo 17, versículo 9, fala literalmente, depois tu lê aqui, busca no YouTube, quem que está edificada sobre, qual cidade que está edificada sobre 7 montanhas, amém? Aqui há sentido, tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais está a mulher que está sentada. Você vê quem é essa mulher é a Babilônia, a grande prostituta, que os demônios estão agora em Roma, esperando para levantar o 8º, que está por vir, e esse 8º é o anticristo. No versículo 19 fala, a mulher que viste a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. A Babilônia não existe mais, acabou a Babilônia. Então, a Babilônia de hoje é Roma, tá bom? Segundo Apocalipse 17, 2000 anos atrás, João já teve a visão que ela estava edificada sobre 7 montanhas. É muito forte isso. Então, isso é a Igreja Apostólica Romana. Vamos orar neste momento, vamos clamar ao Senhor neste momento, vamos buscar a face de Deus. Fecha os teus olhos, abaixa a tua cabeça, vamos clamar por Deus. Você que se encontra aflito, abatido, doente, em um leito de um hospital, preso em uma cela, desempregado, endividado, seu casamento e sua família estão desmoronando, se sente desamparado, desanimado e só, saiba que existe uma esperança, alguém que se importa com você. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Feche os teus olhos, abaixa a tua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, primeiro te agradecemos por esse estudo, Senhor. Obrigado por esse estudo, esse conhecimento que enriquece a nossa alma. Obrigado por tudo isso. Obrigado, Espírito Santo, por poder guardar esse conhecimento dentro de nós. Obrigado por cada vida, Pai, que adquiriu conhecimento, que vai praticar a palavra. Pois feliz é aqueles que praticam a palavra. Não seja só ouvinte, mas seja praticante. Passa essa mensagem para o teu pai, para tua mãe, para alguém da tua casa. Porque não adianta só ouvir. Pratique o que Deus está falando contigo. Pai, obrigado por estar curando pessoas neste momento. Obrigado, Espírito Santo, por estar libertando pessoas. Obrigado, Senhor, por estar tirando pessoas da ansiedade, da dor, do sofrimento, da depressão, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por estar curando, Senhor. Obrigado por estar curando essa pessoa com problemas, seja de câncer, de diabetes, de colesterol alto, de triglicérides, de dor nos pulmões, problema no fígado, Pai. Dor de cabeça crônica, na coluna. Obrigado pelos milagres que o Senhor já fez, e pessoas aí contando milagres, para que até o cabelo parou de cair. Pessoas contando milagres, Senhor, que o filho ressuscitou.
Pessoas, papai, quando o milagre, pai, que estava passando, ia fazer uma cirurgia, Senhor, a avó, e Deus mentou providência, Senhor, e cuidou de tudo e deu um milagre. Obrigado, Espírito Santo, por cada milagre, por cada cura que o Senhor já está fazendo. Obrigado por estar curando com dor nas costas, dor nos pulmão, problema nas pernas, problema nos ossos, problema de gastrite, problema de colesterol, problema de coluna, bico de papagaio. Obrigado por estar curando agora pessoas. Obrigado por o Senhor estar curando agora o estômago de uma pessoa que o Senhor está falando para mim aqui toda hora. Obrigado por estar curando de úlcera, de gastrite. Obrigado por o Senhor estar curando problema de infecção de urina. Obrigado por o Senhor estar curando de problema nas pernas. Obrigado por o Senhor estar curando problema, Senhor, bem aqui, Senhor, perto da bacia. O Senhor está curando uma mulher agora com dor na bacia. Cura essa pessoa, Senhor, agora. Vai curando, Espírito Santo. Vai desamarrando a vida desta pessoa, Pai, que está amarrado, tudo travado. Problema por causa da justiça não sai. Problema no casamento, problema com o filho. Cai por terra todo este mal. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós comecemos crendo até o milagre, que faz tudo pedir meu nome, crendo, recebereis. Tudo que pedir meu nome, crendo, recebereis. Nós profetizamos, Pai, milagres. Aonde chegar, Senhor, essas lives, no Kawaii, no Facebook, na rádio, no YouTube, e chega os milagres também, papai querido. O teu nome será glorificado, o teu nome será adorado. Nós profetizamos libertação e cura por todas as partes. Cadeira de roda, pessoa na cadeira de roda vai levantar, na cama vai levantar, pessoa com coronavírus ainda, que essa peste está ainda no mundo, pessoas com problemas, Senhor, que foi picado pelo mosquito, está com doença ainda daquele mosquito, Senhor, repreendemos agora, em nome de Jesus, toda doença do rato, do gato, toda doença do pombo, está repreendido agora, em nome de Jesus. E as curas acontecem, essa tosse dessa pessoa, com o pulmão dessa pessoa. Cura essa criança, Pai, que está com tossinha, Pai. Cura essa criança, Pai. Cura essa criança, Pai, problema no estômago. Cura, Pai. Todo mal sai. Sai! Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é grande, Deus é poderoso. Às vezes você está aí doente, você fala, por que eu estou doente? Eu não sou curado, pastor. Às vezes você está na desobediência, está num casamento que Deus não quer. É verdade. Está num relacionamento que Deus não quer. Tem pessoas que não gostam, pastor, que fala, né? Uhum. Mas ainda bem que tem coragem, tem pessoas que têm coragem de falar. Às vezes, não, a pessoa está tão cega que não, tá falando para mim largar desse relacionamento, mas eu amo ele, mas eu amo ela. Está indo direto e reto pro fundo do poço, amando ele e amando ela. Amando ele e amando ela. Igual uma pessoa me encontrou, estava num adultério, estava com o marido da outra, e chegou e falou para mim, não, mas quando eu arrumei ele, eu saí das coisas erradas. Eu saí das coisas erradas e ele também saiu. E agora tá todo mundo me julgando. Olha só, da igreja ainda. Falei, minha filha, você está em adultério. O diabo não vai. O diabo vai te deixar bem mesmo. Ainda tem pessoas que têm a hipocrisia, a cara de pau de falar, foi Deus que me deu. Deus não destrói uma família para construir outra. Não faz isso não. Não, meu irmão, tira isso da tua mente, que isso aí não é Deus, não, é o diabo. Não é Deus não. É o diabo da prostituição, do adultério. Eu falei para essa mulher, falei para ela, filha, o diabo não vai precisar mais, não tem mais trabalho contigo, tá indo pro inferno, por isso que você e ele estão bem. O diabo não vai precisar fazer mais nada. Se nós está firme com o Cristo, cheio de Cristo, aí ele vai lutar. Mas se nós já tá indo pro inferno mesmo, para que ele vai lá colocar o dedo dele sujo? Vai ser mil maravilhas. Ser mil maravilhas. Amém? Aí, mas tá indo mesmo, tá levando pro inferno. Tem que a ansiedade e depressão tá na clínica psiquiatra, meu Deus, tá bem, mas voltou essa semana, tem crise de novo. Amém? Aonde que ela mora, Rose Silva, nós podemos ir na casa dela, porque isso é espiritual. Amém? Espiritual. Amém, irmãos? E nós vamos orar para Deus libertar esta menina, tá bom? Às vezes ela está com mágoa no coração, ressentimento no coração. Amém? Conheço não sei, não estou falando se é o caso dela, não sei. Eu conheço uma pessoa, pastor, que ela está dentro de uma clínica, numa clínica porque ela falou mal de profeta.
Ela está dentro de uma clínica porque ela falou mal de profeta. Tocou no profeta e foi para uma clínica, está internada. Amém? E às vezes vai ter que pedir perdão para o profeta, desculpa para o profeta. Amém? Que Deus abençoe cada irmãos. Amém? Deus abençoe todos aí. Vamos compartilhar. Compartilhou bastante. Compartilhei, pastor. Compartilhou? Então tá bom. Deus abençoe Juliana. Deus abençoe Mara Ângela. Deus abençoe aí Roselina, lá do Rio Grande do Sul. Giovana. Deus abençoe Juliana, que vai estar ajudando a obra aí nos votos. Deus abençoe mesmo de verdade. Deus abençoe cada irmão em nome de Jesus, tá? Fique todos na paz do Senhor. Vamos estar orando em nome de Jesus. O Senhor, liberta essa menina, Pai. Está nessa clínica, Pai. Liberta ela, Pai, em nome de Jesus dessas crises. Amém. Que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe a Andréia, que está aí conosco até agora. Deus abençoe todo o pessoal do Kauai aí, 577 pessoas. Deus abençoe o povo do Facebook, entrou um monte, aí depois caiu, agora entrou de novo. Deus abençoe o povo da rádio. Esse é o teu programa, nosso programa, A Última Colheita. Amém? Entrando na tua casa para trazer a mensagem do Senhor. Irmão, sou a missionária Rose, você veio pregar aqui na minha igreja. Glória a Deus, Rose. Agora eu não estou lembrando, mas é da onde, que cidade? Deus abençoe Rafael, Valquíria. Deus abençoe o pessoal de Maringá. Um abraço para todos, fica todos na paz do Senhor. Até amanhã, 10 horas da manhã. Então, culto marcado conosco amanhã. Amém, irmão? Amém? Nós termina a igreja de Pérgamo e vamos para outra igreja já, porque Deus tem algo forte na outra igreja para falar conosco. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe. Louvores, notícias cristãs, reflexão da palavra de Deus. Web Rádio, a voz dos profetas da última hora. Evangelizando o mundo. Consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, o que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair.